que a Virgínia, o seu salário, o Tigrinho e Brasília têm em comum? É isso aí, quem chutou a CPI das bets acertou. Tivemos semana passada agora o depoimento de alguns influenciadores, mais especificamente a Virgínia, que é a mais relevante de todos eles, que tem mais de 50 milhões de seguidores no Instagram, sobre um depoimento, né, daquilo que tem sido investigado em cima dessa questão das bets aqui no Brasil. Gente, tá uma festa, o cenário é catastrófico, os dados são horríveis para aquilo que é nocivo, não apenas à população brasileira, mas especificamente pode muito bem estar afetando você e o seu orçamento mensal, o seu orçamento familiar, e pode estar te causando muito dano isso tudo. E eu não estou falando apenas de dinheiro. Deixa eu ler alguns dados para você ter noção do rombo que isso tem gerado aqui na nação brasileira e o quão é importante nós falarmos sobre isso, especialmente num contexto evangélico pentecostal aqui hoje no Brasil. Entre junho de 23 e junho de 24, estima-se que foram mais de 63 bilhões de reais desperdiçados, né, movimentados nesse jogo de azar. Já está no nome, né, o jogo de azar, essas apostas online que movimentaram aqui no cenário brasileiro. Só em 2024 estima-se que entrou mais de 30 bilhões de reais novos adicionais aos jogos online, né, de aposta, e o endividamento das famílias tem aumentado. As pessoas têm relatado que elas têm deixado de comprar até mesmo roupa e até mesmo comida no dinheiro que eles perderam nas apostas online. Para você ter uma noção que o comércio deixou de faturar 103 bilhões de reais ao longo de 2024, eu poderia ficar aqui citando diversos números para você ter noção da profundidade do impacto financeiro e econômico aqui no Brasil, mas você já entendeu a questão. É um problema grave que estamos tendo e tudo isso em cima de leis que foram autorizadas, especialmente pelo governo do PT, que regularizou e autorizou esse tipo de jogo de azar a funcionar normalmente, como se nada tivesse de ruim acontecendo aqui no Brasil, coisa que até pouco tempo atrás era proibida. Para você ter um impacto da questão emocional na vida das pessoas que participam desse tipo de jogo de azar, dessas bets que tem acontecido online aqui no Brasil, mais de 51% dos brasileiros relataram um aumento no sentimento de ansiedade, obviamente, né, pelo vício que isso é gerado, e 42% esse vício tem sido como uma fuga da realidade, gerando um sentimento de impotência. Gente, vocês já entenderam que o cenário é catastrófico e vocês entenderam o quão nocivos são essas questões. Agora, o que chamou a atenção, especialmente dessa questão da CPI das bets, é o papel dos influenciadores, né? Isso é o que compete a todos nós, você que está me assistindo aqui, o quanto que essas pessoas, como por exemplo a Virgínia, que tem uma influência gigantesca no Brasil, com milhões de seguidores, com muita relevância naquilo que ela direciona os seus seguidores a fazer, o papel deles nessas empresas, né? Nessas empresas que têm sido alvo de investigação, especialmente nessa CPI que está acontecendo agora. Uma coisa que chamou a atenção nessa CPI das bets é aquilo que estão chamando da cláusula da desgraça, né? É basicamente um vínculo de o percentual que é perdido pelos aqueles apostadores que foram direcionados por esse influenciador XYZ e o quanto que ele perdeu e quanto que isso gera de aumento do cachê daquele influenciador. É basicamente atrelando que na proporção de quanto que os apostadores perderam é o quanto que vai ser o cachê do influenciador. Isso é muito preocupante porque simplesmente mostra que esses influenciadores simplesmente não estão nem ligando de quanto que os apostadores estão perdendo. Na verdade, quanto mais os apostadores que foram direcionados por eles perderem, mais eles ganham dinheiro. Ou seja, esse conflito de interesse, na verdade, é algo completamente antiético. O quanto que isso tem afetado, impactado aqueles que têm sido direcionados e influenciados por essas pessoas que se tornaram referência na nossa sociedade. Então isso já fica de reflexão. E é importante ressaltar até mesmo a comunicação não verbal, especificamente da Virgínia, que foi vestida completamente descaracterizada daquilo que como ela costuma se vestir, né, no dia a dia, no Instagram dela, na comunicação pública dela. Ela foi com a blusa da filha, foi com um copo Stanley rosa bem grande, enfim, tudo isso é intencional e ela é muito bem assessorada porque isso tudo comunica, né, e passa esse ar de inocência, sendo que a gente vê, né, que tem uma grande desproporcionalidade em cima de
recompensa e retorno daquilo que o influenciador está sendo recompensado pela perda daqueles que estão sendo influenciados a desperdiçar e gastar a sua renda mensal nessa questão desse jogo de azar, nessas bets que tem acontecido. Eu achei interessante também que teve um deputado de Minas Gerais, acredito que o nome dele é Cleitinho, que ele foi lá e confrontou a Virgínia e contestou, né, essa atuação dela influenciando pessoas a entrar nessa grande furada que são os jogos de azar, as bets. E depois de todo esse discurso e tudo mais, ele foi lá com a Virgínia e fez um vídeo, tirou uma selfie, o que for que seja, né, tietou a Virgínia porque ela se tornou essa celebridade, essa influenciadora tão renomada e conhecida no nosso Brasil, mas isso fala, né, sobre essa questão desse lugar de relevância que esses influenciadores têm tomado na nossa sociedade, independente do que é que seja que eles estejam direcionando e influenciando os seus seguidores nas redes sociais. Então, muito cuidado com isso. Mas além de todo esse cenário, né, catastrófico, financeiro, econômico, emocional e social que o Brasil tem sofrido por conta da regulamentação, da autorização dessas bets, né, desses jogos de azar de funcionar aqui no território nacional, eu queria trazer para nós, especialmente aqueles que nos consideramos cristãos, né, afinal, eu acho que essa é uma das grandes dores para mim, ouvir, né, pelos dados estatísticos que hoje mais ou menos 1/3 da população brasileira, entre 60 e 70 milhões de brasileiros, se declaram cristãos e ainda temos um problema crônico e sistêmico como estamos tendo hoje com o tigrinho, com as bets, com esses jogos de azar. Isso já é uma questão mais cristã, mais bíblica e mais moral que nós lidamos, né? Mais importantemente para a nossa vida individual, do impacto financeiro e econômico que isso tudo tem gerado, eu quero trazer para nós aquilo que a Bíblia fala sobre o tema, né? Eu trago para vocês 2 versículos específicos. O primeiro versículo seria 1 Coríntios 6, versículo 12, e a Bíblia diz o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nada. Não deixarei que nada me domine. Uma coisa que prevalece acima de tudo, que é algo muito forte nessa questão das apostas e entre outras, né, como por exemplo o cigarro, bebida alcoólica e tudo mais, é o vício que isso gera. É muito difícil uma pessoa entrar nesse caminho e começar a fazer essa questão das apostas e ter total controle, né? Eu conheci casos de pessoas que já desperdiçaram tudo, endividaram a família como um todo e chegaram até a pegar dinheiro emprestado com agiotas para fazer apostas, porque o vício dominou completamente eles entraram nisso desejando, né, a riqueza fácil, a recompensa rápida e começaram a ficar completamente dominados por esse vício, e isso a Bíblia condena claramente aqui. Tudo aquilo que nos domina se torna algo pecaminoso e algo completamente nocivo a nós mesmos. Então essa é a primeira alerta. A segunda alerta, em 1 Timóteo 6, versículo 10, onde a Bíblia diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. A Bíblia está nos alertando por algo que vai trazer sofrimento para nós mesmos, o amor ao dinheiro. Não tem problema você ter o dinheiro como uma ferramenta, como um instrumento. Aliás, tem até um ditado que diz o seguinte: o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo mestre. Será que você tem permitido o dinheiro ser um mestre de você? Você ter bastante dinheiro é algo que traz grandes benefícios para a nossa sociedade capitalista, onde você precisa do dinheiro para comprar comida, para comprar roupa, para se sustentar e para viver a vida, né, com o máximo conforto possível. Mas no momento que aquilo se torna algo viciante, aquilo se torna uma forma que você quer o benefício rápido e que não seja uma recompensa do fruto do seu trabalho, de bons investimentos, de uma boa gestão financeira, do seu próprio salário mensal. Isso tem sido um dos principais impactos financeiros e econômicos aqui no Brasil, é a renda mensal comprometida com essas bets. Aquilo se torna algo pecaminoso, né, esse amor ao dinheiro. Então eu quero trazer esse alerta. O Brasil já sofre como uma sociedade, né, os impactos financeiros e econômicos, o papel das influencers que estão direcionando pessoas a desperdiçarem, a jogar esse dinheiro fora. E algo que a Bíblia fala também, que eu ouço meus pais desde criança: não gaste o seu dinheiro com aquilo que não é pão, não desperdice o seu dinheiro que foi conquistado com muito trabalho, com muito suor, em coisas que não vão te trazer benefícios, né? Eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção também em cima dos influencers é que foi falado sobre supostas contas
vamos dizer, fake, né? Umas contas viciadas onde o influencer, ele vai fazer o jogo ali e ele vai ganhar. Só que isso não passa de uma grande mentira, de uma grande ilusão, onde a grande parte, quase que a totalidade daqueles que estão apostando estão simplesmente perdendo dinheiro e desperdiçando o seu salário ganho a muito custo, a muito suor e a muita dedicação. Então fica aqui um alerta. Em primeiro lugar, a gente não quer que a sociedade brasileira esteja nesse sofrimento, nesse rombo financeiro, nesse problema sistêmico e crônico que se tornou o Brasil, que é o jogo de azar. E acima de tudo, você que é cristão, você que crê na palavra de Deus, pelo amor do próprio Deus que nos ama e que quer o nosso bem, não entre nisso, porque o jogo do tigrinho, as Virgínias Fonsecas da vida estão te influenciando para desperdiçar o seu salário e tem causado um grande dano, não apenas para a economia e para a sociedade brasileira, mas também para você que está me assistindo agora. Cuidado, muito cuidado nessa hora e não desperdice aquilo que você ganhou e conquistou com tanto esforço em coisas que vão destruir as suas finanças e, consequentemente, todo o restante da sua vida. Você que me acompanhou até aqui, eu quero te pedir um favor. Se você pudesse curtir esse vídeo e compartilhar com o máximo número de pessoas, dessa forma o algoritmo vai entender que o conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais pessoas. Assim você nos ajuda a comunicar princípios imutáveis do reino de Deus, que a palavra de Deus continue alcançando cada vez mais gente e a gente continua aqui trabalhando para o reino de Deus, buscando o máximo de efetividade e alcance na palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Até a próxima.